Saúdos, irmãos, com a paz do Senhor. É uma satisfação para mim fazer uso da tribuna desta igreja a fim de ser um canal para que Deus possa falar ao seu povo. Amados, vamos fazer uso da palavra de Deus, abrindo as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 16, versículo de número 9. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Você também pode, já ir adiantando, você discorre o seu dedinho mindinho, e aí você abre em Gênesis também, só que no capítulo 21, e deixa ali marcado, porque nós vamos já fazer essa leitura também. Primeira leitura é em Gênesis, capítulo 16, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora, humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Versículo 13: Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és o Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Vai lá para o capítulo 21, versículo 14 e em diante. Capítulo 21 ainda do livro de Gênesis, versículo 14 em diante, diz assim a palavra de Deus: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino, repita comigo, deu-lhe o menino, e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastou-se e foi assentar-se diante, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E assentou-se em frente dele, e levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Amém? Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Amados, a palavra que Deus tem colocado em nosso coração, ela invoca uma personagem bíblica singular. A bem da verdade, Agar é uma das personagens bíblicas que não tem tanta expressão. E pois já desejou ser como Agar. Ora, Agar não era, em primeiro plano, era mulher, não tinha voz para ser ouvida. Na verdade, Agar era estrangeira, não tinha a recepção daqueles que eram da terra. Agar não fazia parte da galeria dos heróis da fé, não era nem de longe uma figura pela qual nós viéssemos a ter inspiração
pela qual nós viéssemos a ter desejo. Tudo aquilo que se incidiu e que se acometeu e se aconteceu através da vida daquela mulher. Entretanto, quando Deus entra na história de Agar, a despeito de todas essas situações aqui elencadas, Deus muda a história daquela mulher. Sem enxergar a sua origem, sem enxergar ou levar em consideração a sua pequenez, sem considerar o seu gênero, ou mesmo o seu estado de uma pessoa, de uma serviçal. Deus não faz esse tipo de ponderação. Deus não leva em consideração para abençoar quando a pessoa é o menor. Afinal de contas, para que você possa chamar a atenção de Deus, primeiro não precisa ser grande, tem que ser pequeno, porque o Senhor faz uma equação que muitas vezes não é lógica para nós. Aquele que o Senhor diz assim: aquele que quiser ser exaltado, primeiro precisa estar rebaixado, porque Ele diz assim: importa que eu suma, mas que Ele cresça, importa que eu diminua, mas que Ele apareça nas nossas vidas. Agar era uma mulher que não tinha tanta relevância. Aconteceu-se que num momento da sua caminhada houve um certo desarranjo entre Agar e Sarai. Sarai tinha entregado sua serva para uma pseudo-ajuda a Deus, na obra que Deus já tinha dito, que faria de Abrão uma grande nação. Todas as vezes quando nós tentamos ajudar a Deus, nós incorremos em fracasso. Porque a palavra do Senhor vai dizer assim: os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os pensamentos do Senhor são tão altos que nós não conseguimos alcançá-los. Deus tem um pensamento revelado para nós, tem um pensamento reservado na eternidade para nós. Então não tenta ajudar ao Senhor, não tenta compor aquilo que Deus não te autorizou a compor. Apenas entra pelo caminho que Deus está dizendo para você ir. Apenas abraça a promessa que Deus está te conferindo. Apenas deixa o Senhor trabalhar na tua vida, porque Deus vai agir com providência no meio dos teus. Dentro desse desarranjo e depois de toda uma situação constrangedora, Agar foge da presença de sua senhora. E a Bíblia vai dizer que ela começou a andar pelo deserto, de sorte que o anjo do Senhor foi em busca dela. Quando ela chega num determinado local, o anjo do Senhor faz-lhe perguntas e diz assim: Agar, de onde vens? Para onde vais? Agar estava, sabe aquela pessoa que não sabe o seu destino, o seu paradeiro, o porto seguro aonde ela quer chegar? Ela não tinha essa noção. Ela só soube responder assim: estou fugindo de minha senhora. É interessante porque quando você está no deserto, quando você chega no deserto, o próprio anjo já esperava por ela lá. Porque quando nós chegamos no deserto, o Senhor quer falar conosco lá. Entendam que Deus poderia ter falado com Agar lá, na presença de Sarai, poderia ter falado com ela e ter lhe demonstrado coisas que Ele pretendia fazer na vida dela. Entretanto, Deus permitiu que ela saísse daquele conforto, daquela família, fosse sozinha até o deserto, e lá Ele foi falar com Agar. Às vezes nós reclamamos porque nós estamos bem emoldurados, estamos no conforto da nossa casa e tudo, e aí vem uma situação de difícil, vamos dizer assim, equação. Nós não conseguimos considerar algumas situações da nossa vida, nós começamos a elaborar os porquês, e por que, Senhor, que está acontecendo, por que eu estou assim, por que isso está acontecendo comigo, porque fulano é de um jeito, ciclano é do outro, e tudo acontece de tudo de ruim comigo, como é que pode, Senhor? Agar chega no deserto angustiada, mas quando ela chegou no deserto,
o anjo do Senhor já sabia quem era ela, porque ele já conhecia ela. Ele não somente conhecia a sua identidade, ele conhecia a história dela. Porque quando ela disse assim: eu estou fugindo da minha senhora, ele não foi perguntar o que foi que houve. Vamos ver quem é que tem razão na história, não. Ele entendeu e disse assim: Agar, volta. O que Deus está nos falando nesta noite, igreja, é tão profundo e espiritual. Deus está dizendo para nós nesta noite: volta. Volta aquele tempo que tu se alegrava na minha presença, volta. Volta naquele tempo que você vinha para a casa de Deus com o coração cheio, sabendo que Deus iria falar, volta. Volta para aquele tempo que você tinha aquele desejo, aquela ansiedade de chegar e dizer assim: Senhor, fala comigo. Senhor, mostra mais uma vez aquela visão que tu me mostrou há anos atrás, me mostra. Senhor, me enche mais uma vez como tu fazia antigamente. Vai, volta. Assim como Sansão, depois de ter passado por grandes provações, ele voltou a lembrar-se do que Deus falava e fazia através da vida dele. E ele disse assim: Senhor, só mais uma vez, não permita que o Senhor seja aviltado por esses incircuncisos filisteus. Deixa eu derrubar essas colunas para mostrar que o Senhor ainda me usa. Volta nesta noite, volta, porque o Senhor está lá na frente dizendo: ei, você chegou até aqui, o deserto é difícil, o deserto é um lugar inóspito, mas eu quero que você volte. Não volte para um lugar com as mãos vazias, volta, porque eu voltarei com você. Volta. O deserto é um local estéril, não se produz nada. Um local inóspito. Um local onde muitos conceituam como um local de inópia total. E você vai perguntar: mas pregador, o que é inópia? E vou lhe responder: inópia quer dizer aquilo, é a ausência daquilo que mais se necessita. O que você precisa no deserto não vai conter. Seja água, seja alimento, seja proteção, não tem. Mas Deus estava falando com ela lá e disse assim: volta, Agar, volta. Volta, porque eu quero que você entenda algo da minha parte. Volte. E talvez você diga assim: mas irmão, era só Agar. Sim. Porque Deus não está vendo a credencial quando Ele quer falar, é para abençoar. Deus não está vendo o grau hierárquico ou a quantidade de tempos de evangelho que se tem quando o Senhor quer falar e quer entregar alguma coisa. Deus não vai ver se você é uma pessoa versada nas palavras ou é uma pessoa iletrada, talvez até inepto para falar a respeito dela. Deus não vai fazer considerações do porte que o ser humano faz, não. Deus vai olhar no íntimo da pessoa, vai buscar lá nos recoitos da alma e vai ver alguma coisa de excepcional lá e vai dizer assim: ei, aqui tem algo diferente, aqui tem uma terra boa que eu posso plantar e vai gerar 100, vai gerar 200, ei, aqui tem uma terra diferente, mas é necessário que essa terra seja trabalhada. Portanto, volta, Agar, lá da onde tu saiu. Ele diz mais: não apenas volta. Quando você chegar lá, te humilha. Se eu fosse traçar aqui um tema para essa mensagem, seria o segredo da vitória. Porque Deus estava ensinando a Agar os segredos que só ensinava ao seu povo. Você vai perceber isso. Deus estava ensinando a uma estrangeira a receita da vitória que Ele ensinava ao seu povo para ser vitorioso. Em primeiro lugar, quando o povo de Deus queria ser vitorioso, mas estava indo por um caminho errado, Deus dizia assim: ei, está errado, volta, porque este não é o caminho. Volta, é o primeiro ponto da vitória.
Volta. Volta para poder que eu quero falar contigo. Volta. O segundo é se humilhar. Não é assim que a palavra diz? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, e Ele te exaltará. Quando se humilha, Deus responde. Quando se humilha, Deus fala. Porque quando se humilha é sinal que você entra num estado de contrição tão grande, porque você reconhece que você não é nada, que você é dependente total e exclusivamente de Deus, que você é dependente dEle para tudo. E aí você começa a se humilhar e a reconhecer que sem Ele você não vai a lugar nenhum, que sem Ele você não pode nada de nada, que sem Ele você não pode fazer nada. É tudo dele, para ele, por meio dele, e sem ele nada nós não podemos fazer. Lembra de Davi quando ele pecou? Davi estava no apogeu da sua glória enquanto rei. O homem segundo o coração de Deus, amado pelos seus. O povo jubilante morria por ele. E de repente Davi comete aquele deslize, aquele erro. E aí quando Deus vai e fala com ele através do profeta, Davi cai em si. E ele olha para o trono não representa mais nada. Ele olha para a coroa para ele não é mais que um mero metal. Ele olha para as suas vestes suntuosas e ele diz assim: que adianta isso? Ele olha para toda a estrutura em torno de si, o seu castelo, a cidadela. Ele olha para o aparato, ele olha para os seus exércitos, ele olha para a riqueza, ele olha para a opulência de Israel, e nada tem que possa fazer aquela agonia sair da sua alma. E o que é que ele vai fazer, pregador? Ele começa, o trono não importa, não passa de uma cadeira velha. A coroa, ele vai se despir daquela coroa. Ele joga as vestes reais para o lado. A Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz quando ele vai se humilhar diante de Deus, ele começa a se vestir de pano de saco. Ele começa a jogar cinza sobre a sua cabeça e a reconhecer: Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não posso, mas Tu pode. Senhor, eu não devo, mas Tu tem poder para fazer por mim. Se humilha nesta noite, desce do teu pedestal, porque Deus quer te exaltar. Se humilha, desce um pouco mais. Mas irmão, mas pregador, eu já desci o suficiente. Quem diz isso é o teu Deus. Quem vai dizer a receita e o limite é o teu Deus. Quando Deus fala com José, Deus diz assim: José, eu vou fazer você diferente. Senhor, José automaticamente vai começando a ter visões, sonhos da parte de Deus. E ele começa a se observar em uma posição de destaque entre os seus irmãos, sendo ele o menor. E aquilo começa a causar um certo constrangimento e até aborrecimento diante dos seus irmãos, sobretudo os mais velhos. E Deus diz assim: você vai ser o maior, mas imediatamente os seus irmãos o traem. E a vida de José parece que é só ladeira abaixo, é só descendo. José desce a cisterna, José desce a escravidão, José desce ao calabouço, José desce a mentira que foi impingida a ele. José vai só descendo, e talvez se no seu coração não tivesse alicerçado naquela palavra que Deus deu para ele, ele tivesse aberto mão e tivesse dito assim: não vai mais acontecer. Mas ele ficou ali. A Bíblia vai dizer que ainda que ele estivesse no calabouço, a chave da cela era na mão dele. Ele só não saiu porque ele não quis, porque a ordem era de Deus. Desce mais, porque quando chegar a hora de você ser levantado, não vai haver inferno, não vai haver demônio, não vai haver potestade, não vai haver aquela série de situações que o pastor acabou de ler em Romanos. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir. Nada poderá te afastar do amor de Deus que será revelado na tua vida. Nada. Mas te humilha.
O terceiro ponto em que é o segredo da vitória e Deus estava revelando a Agar, era que ela deveria ser dependente de Deus. Quando nós saímos do capítulo 16 e fomos lá para o capítulo 21, percebam que em duas ocasiões Agar se encontra no deserto. Na primeira ocasião ela se encontra gestante de uma criança. E através daquela criança, Deus lhe confere promessas. Aquela criança era o símbolo da promessa. Ele disse assim: você está gerando, e ela vai nascer. Porque ela tinha possibilidade também de não nascer. Você está gerando. E Deus disse: e ela vai nascer. Ela vai crescer. Ela será uma grande nação que virá após ela. Quando nós chegamos no capítulo 21, uma série de situações empurram Agar novamente ao deserto. E agora aquela criança que no primeiro momento estava no seu ventre, agora está do lado de fora sentindo tudo, recepcionando tudo. A Bíblia vai dizer, e todos nós em grande medida conhecemos essa história, que Abraão dá o odre de água, dá um pouco de pão, e entrega o menino para Agar. Eu acabei de dizer que o menino é o símbolo da promessa. Abraão entrega a Agar, a responsabilidade estava com ela. Agar começa a andar novamente pelo deserto. Enquanto os recursos humanos lhe eram áteis, palpáveis, enquanto ela tinha acesso apenas em estender a mão, estava tudo tranquilo. Porque é o que acontece conosco quando as coisas estão... Aleluia. Agar não era das pessoas mais versadas na aplicação da fé. A bem da verdade, quem de nós temos tanta? Se o próprio Jesus Cristo disse aos seus que o via face a face, disse assim: se vós tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês pediriam um monte que se arremesse as águas, e ele faria. Vendo a fé era pouca, imagina sem ver. Agar não estava vendo mais nada. Em algumas traduções ela vai dizer que ela colocou o menino debaixo de um pé de árvore. Na minha vai dizer que um arbusto. O sentido é o mesmo. Estava lá, ela deixou a criança e a Bíblia diz: eu não aguento ver essa criança morrer. Deixa ele aí. Eu vou me distanciar e só vou esperar o pior acontecer. Ei, Deus quer que você se levante nesta noite com autoridade, para não esperar o pior acontecer, mas sim impor diante de Jesus e dizer assim: Senhor, eu estou aqui, eu dependo de Ti para tudo, meu Deus. Eu não vou, Senhor, entregar a minha promessa, não vou. Mas Agar não teve essa força, deixou lá e foi embora. A Bíblia diz que a distância que ela tomou era a distância de um tiro de flecha. Alguns exegetas da Bíblia vai dizer que aquela distância representava uma distância para a morte. Por isso que é uma distância de um tiro de arco. De sorte que ela se afastou e esperou a promessa ou a criança vir a morrer. Por falta de várias situações, por falta de comida, por falta de água, por falta de proteção, por falta de tudo. E o que aconteceu, igreja, foi o seguinte: a criança que eu falei para vocês, que era o símbolo da promessa que Deus tinha conferido para ela atrás, lá no primeiro deserto,
Talvez a situação que você esteja passando hoje, você já tenha passado por esse caminho. Talvez o problema que você tenha vivenciado hoje não é novidade para você, porque você já passou por esse terreno inóspito, por esse terreno arenoso, por esse deserto que te consome. Mas nesta noite você vai vencer pelo sangue de Jesus, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. A Bíblia diz que ela deixou a promessa lá, e a promessa, a criança estava debaixo de uma árvore. Aquela árvore, ela conferia sombra. Não há isso no texto descrito, mas por uma inferência lógica, todo o corpo ele vai produzir uma sombra, assim projetado. E quando nós falamos de sombra, sombra na Bíblia ela vai ter duas implicações. Sombra representa proteção e sombra representa acompanhamento. Para onde você vai, a sua sombra não vai te acompanhando? Quando você quer se esconder do sol quando ele está castigando, aí você vai, procura ali uma sombrazinha. Quando Israel estava andando pelo deserto, o que é que acontecia? A Bíblia diz que as suas vestes não se envelheceram. Por quê? Porque a sombra do Senhor Deus projetou uma nuvem. Aquela sombra vinha em cima deles, fazendo uma refrigeração do céu. E eles pisavam naquele local que nem dentro deste templo era tão agradável como lá dentro do deserto. Por quê? Porque Deus disse assim: as suas vestes não vão envelhecer, eu vou te acompanhar, eu vou te proteger. Israel, tu és meu, você é dele. Quando Agar estava lá esperando isso, o que foi que aconteceu, igreja? Nós lemos: a criança chorou. Quando a criança chorou, o que foi que aconteceu, pregador? A voz do Senhor brada desde o alto dos céus: Agar! Eu não sei qual foi o eco dessa voz, mas sabe aquele momento da agonia da sua alma, que Deus fala com você no íntimo do seu coração? Sabe um momento que você está esperando algo de alguém, de alguma pessoa, mas você não escuta nada, e precisa Deus gritar, o eco na eternidade. Eu não sei qual foi o eco, talvez seja o eco parecido com aquela voz quando ele diz assim: Lázaro, sai para fora. É um poder da voz do Senhor que grita: Agar, eu tenho ouvido o choro do menino, Agar. Você sabe o que é que Deus estava dizendo para ela? Ele estava dizendo assim: Agar, a promessa não morreu, Agar. Está vivo. Está vivo, a promessa está viva. O que eu te prometi há anos atrás está vivo, está de pé. Sou eu aquele que velo sobre as minhas palavras para cumpri-la. Passa céu, passa terra, passa autoridade. A sociedade se acaba, se rui e se levanta outra, mas a palavra de Deus nunca passará. Deus disse assim: volta, Agar, vai lá para a tua promessa. Você sabe qual foi o quarto ensinamento da vitória? Não se afaste da promessa. Ainda que a peleja seja grande, não se afasta da promessa. Não se afasta daquilo que Deus te falou que faria na tua vida. Não se afasta. Fica próximo, fica perto, deseja, e ainda que demore, mas é o tempo de Deus, não é o nosso. O nosso tempo, ele é volátil, é volúvel, ele se muda. Ele é um tempo que é cansaço, é um tempo que se perde com o passar da história. Mas o tempo de Deus não funciona como o nosso. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quem vai entender essa lógica? Somente Deus pode explicar isso. O que ele quer dizer: eu controlo todas as coisas. Eu tenho te dito que o que eu falei vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Volta, Agar, volta. Estou encerrando. Volta lá para a árvore.
Foi o que Deus disse para ela. O quinto ensinamento daqueles da vitória. Agar, pega o menino, levanta ele, toma posse. Deus estava dizendo assim: a promessa é tua. Vai lá, pega de novo, levanta e toma posse. Essa ideia de Deus em dizer para Agar que voltasse lá para onde o menino estava, porque o menino ainda estava vivo, a promessa estava ainda tendo seus efeitos. Pega ele, pega ele, levanta ele, toma posse dele, porque ele é teu, a criança é tua, a promessa te pertence, não pertence a Abraão, não pertence a Sara. O meu negócio com ele é outra coisa, contigo eu tenho algo diferente, Sara. Eu quero te dizer que a promessa é tua. Toma posse nessa noite, toma posse. Aleluia, aleluia. Ela segurou, levantou a criança. Isso implica um esforço profundo, porque para receber algo da parte de Deus é preciso tomar e segurar. Pensando que é fácil? Está pensando que é fácil? Deus não se poupou para nos dar a vitória. A Bíblia diz que Ele se rebaixou e se fez menor do que os anjos. Veio para entre nós e habitar, para ser homem, espezinhado, humilhado, acusado injustamente. Mas Ele disse assim: eu não abro mão deles. Não abro. Ele olha para o céu, e é uma das expressões mais lindas que eu vejo na Bíblia. É um ser que sofreu tantas coisas como Jesus sofreu. Alguém vai e esbofeteia ele, faz todas aquelas coisas, e ele ainda é capaz de dizer assim: Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem, perdoa-os. É uma situação em que ele estava brigando e dizer assim: eu quero todos eles, eu quero, Senhor, mas não presta, mas eu quero, mas está errado, mas eu quero. Mas ele está dizendo: eu quero ele, eu quero ela, eu quero, é meu, é meu, é meu. Aleluia. Deus briga pela nossa vida. Ligue pelo Senhor nessa noite. Não abra mão daquilo que Ele te prometeu. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus, Tu és poderoso, Senhor. Agar, quando toma posse da criança, Deus faz ela ver aquilo que ela ainda não tinha conseguido ver. Vocês lembram que o anjo do Senhor, na primeira oportunidade do deserto, falou com ela em cima de um poço? Está lá escrito. Você for ler o contexto. A Bíblia diz que quando ela estava esperando tudo se acabar, quando ela tomou posse novamente da promessa, a primeira coisa que ela viu foi um poço cheio de água. Aquilo representava a provisão de Deus e a abundância de Deus na vida deles. Não iria se acabar. Deus está dizendo nesta noite: eu vou fazer você ver milagre. Eu vou fazer você ver aquilo que você não está conseguindo enxergar hoje. Não está conseguindo enxergar porque a luta está tremenda, está travada, a batalha está reindo, mas eu, o Senhor, estou aqui. Eu vou te mostrar o poço. Tem água profunda, tem água boa. Vai lá, se alimenta, bebe e se enche mais e mais da minha graça. Aleluia. Vai adorando ao Senhor, porque Ele está neste lugar. Vai adorando. Peça dele desta água. Peça dele para ver aquilo que você ainda não tem conseguido.
cabeça dele para enxergar aonde está esse poço, e vai tomar a água que o Senhor tem reservado para você.